Hey galera, aqui é o Jason em mais um vídeo de sinopses, né? Lembrando que essa série aqui eu analiso ideias, eu chamo de sinopses para a gente poder ter uma ideia de um texto um pouco mais curto, um pouco mais contido, ali que vai meio que mostrar um panorama geral da sua história para eu poder analisar aqui a ideia, poder comentar um pouco, poder dar conselhos para outras pessoas também que têm ideias mais ou menos parecidas, mas que não são o foco da sinopse aqui em questão que foi enviada. Então essas sinopses, essas ideias foram enviadas para vocês. Eu tenho aqui uma tonelada ainda para ler, então vamos começar o vídeo para não perder muito tempo. Não tenho certeza, mas eu acho que o nome dessa história é Pazuta, alguma coisa assim. Vamos lá. Nos dias atuais, um cara mascarado com o nome de Abe, ou Abe, não sei como é que se lê, e suas criaturas conseguem roubar o Honor, um objeto muito poderoso que é capaz de tornar um simples mortal em algo equivalente a uma divindade. Foi o causador de diversas guerras sangrentas na antiguidade por nações com o desejo de poder. Uma organização com guerreiros também muito poderosos é responsável por cuidar desse objeto desde o Tratado Honor, feito para acabar com as guerras. Com o tempo, o objeto parecia estar fora de perigo e os guerreiros Honors... Fica engraçado falar assim. Os guerreiros Honors foram ficando quase sem função. Para evitar isso, a organização passou por um processo de mudança, tornando-se uma força auxiliar às forças de segurança pública de todo o mundo, ajudando a manter a ordem, porém sem perder totalmente sua função principal, que é proteger a todo custo o Honor. Hoje, com as mudanças, a organização possui um rigoroso processo seletivo, sendo que antes funcionava de forma hereditária. Muitos anos sem problemas, com a segurança do Honor, hoje terão que lutar bravamente para recuperar o objeto e trazer a paz de volta à Terra. Achei interessante, cara. Realmente já tem uma premissa aqui bem montada, né? A gente tem uma organização que antes era uma coisa mais mística e que acabou se tornando realmente parte ali do nosso mundo real, né? Eu imagino que essa história aqui, pelo que eu consegui entender, meio que se passa no nosso mundo, só que com essa questão de ter ali um negócio místico e tal, que é o tal do Honor. O lance é que alguém roubou ele, então é bem legal, tem aquele lance que eu sempre falo que é o foco de qualquer história, que é o conflito, né? Então a gente tem esse mundo aqui, e o que acontece pra gente... Qual que é a trama da história? É exatamente o fato, né? O que quebra a linha normal dos fatos, que é eles defendendo e protegendo o Honor e tal, sendo essa força que segura ele, e agora eles têm uma quebra nessa linha reta, que é o roubo, né, desse Honor. Eu não consegui entender exatamente o que ele faz, né, deu para entender que beleza, é um acessório de grande poder, transforma alguém em quase uma divindade. Então o que esse vilão quer com isso? Ele vai virar uma divindade e tal. Fica até interessante porque eu acho que é legal como esse objeto ele tem essa função, né? Uma função tipo, torna alguém tão poderoso quanto uma divindade, e isso já gerou inúmeras guerras. Então, ao longo da história, conforme os personagens eles vão investigando, tentando descobrir quem foi que roubou e tal, também vai rolar aquela dúvida. Eu acho interessante abordar isso na história, de tipo, mas por que esse cara roubou? E por que a gente não tá ouvindo falar das coisas que ele tá fazendo? Principalmente se essa foi a ideia da história, né? Porque, se alguém ganhou poderes de uma divindade, é meio difícil você não saber sobre isso, né? Então fica legal realmente ter ali até um clima de mistério, no sentido de, a gente não tá vendo o que esse cara tá fazendo, mas ele tem o poder de uma divindade. Em que ele tá usando isso? Ele não tá usando? Ele não pegou pra ele pegou pra outro. Então dá pra fazer várias coisas ao redor de um mistério pra essa história, e mistérios são algo que geralmente rendem bastante a história, no sentido de que eles mantêm os leitores atentos ali pra ler e tal, porque você sempre tá querendo descobrir mais sobre aquilo, né? O One Piece aí vive há anos, há décadas, em cima de você tentar descobrir o que diabos é o One Piece, né? O que é esse tesouro. Então dá pra ver que o lance de ter um mistério relacionado a um objeto ali é algo que pode funcionar muito bem na sua história. Aqui a gente não tem informação sobre o protagonista, né? Sobre o personagem principal. Eu imagino que ele vai ser alguém que vai entrar nessa organização, né? Ou vai fazer parte dela já. Eu acho que dá pra trabalhar das duas formas. Se ele for entrar, como é uma organização com um processo seletivo bem mais rígido, como você falou aqui, um negócio meio ali tipo por baixo dos panos, né? Ainda mais se a história for meio que se passar no nosso mundo, não sei se essa é a ideia, de ser algo que tipo não é conhecido por todo mundo, não tem o Jornal Nacional, o William Bonner não fala, boa noite, esta noite roubaram o Honor. Enfim, se é algo tipo realmente que só os governos sabem e tal, que não é espalhado para a população, então tem todo um processo ali para o protagonista entrar e fazer parte daquilo ali, né? Não é simples assim descobrir.
Inclusive saiu um filme faz um tempinho já, o MIB, né, Homens de Preto Internacional. E ele trabalha um pouco com isso de uma maneira muito ruim. E eu sempre falo aqui, né, que às vezes é legal a gente ver filmes e obras, livros, séries, mangás, animes, etc. Qualquer coisa que tenha pontos parecidos com aquilo que a gente quer fazer, pra gente ver o que fazer, o que não fazer e tal. E em vários casos é bom você ver também quando aquilo foi feito muito ruim, porque você já sabe por onde não seguir. E o caso do MIB, nesse sentido, é bem parecido com isso, porque a protagonista, a agência MIB, né, ela é uma agência muito fechada, super secreta, e a protagonista acha eles, assim, de um jeito ridículo, e consegue entrar e se infiltrar e tal, tudo de um jeito muito ridículo, e ela entra para a organização super secreta, top quality, assim, dos Estados Unidos, de uma maneira... Dos Estados Unidos não, da internacional, de uma maneira muito fácil. Então, você até quebra um pouco da própria lógica narrativa. Então, se aqui o processo é rigoroso, rígido, é difícil de saber, é interessante trabalhar isso na história para o leitor não achar, tipo, peraí, mas foi muito fácil, sabe? Porque daí isso meio que já quebra um pouco aquilo que estava querendo contar, que era difícil. Agora, se ele já estiver dentro da organização, fica legal aquele lance de, tipo, quem que ele era antes, sempre abordar isso, né? Sempre o foco de todas as histórias são os personagens, é algo que eu já repito aqui em praticamente todo o vídeo, mas é porque realmente são a parte mais importante, né? São com os personagens que a gente se identifica numa história. Próxima. Em uma realidade alternativa durante a pandemia do Covid-19, olha, não é tão alternativa. Uma mulher que já tinha pegado a doença e estava aparentemente curada deu à luz um filho. Porém, depois de vários acontecimentos, ainda em fase de desenvolvimento, descobre-se que esse garoto possui uma capacidade incomum. Ele necessita tanto de oxigênio quanto de gás carbônico para respirar. Isso se deu por conta de que a mãe não estava curada do Covid. Ela só estava assintomática. Por conta da gravidez com o vírus, o organismo do bebê acabou recebendo também. Então o vírus fazia parte de suas células, dando a ele a capacidade híbrida de respiração, dando início a uma nova espécie, os Homo sapiens híbridos, conhecidos como híbridos popularmente. Mas alguns tempos se passam e os híbridos se tornam parte da população normal. Porém, a natureza decide dar a próxima evolução. Um dia nasce uma criança que só necessitava de gás carbônico para respirar, porém, o organismo da criança não estava preparado para a mudança, fazendo seu cérebro adquirir caráter primitivo novamente. E o pior é que o número dessa nova espécie não para de crescer. Os homocarbonetos nascem. Entendi. Por causa de protesto de pessoas em defesa do livre direito dos homocarbonetos, decide-se conceder a eles o livre direito ao desenvolvimento próprio. A humanidade mais desenvolvida constrói 3 luas artificiais para abrigar toda a população humana. Seus vestígios na Terra foram escondidos e todos os homocarbonetos são mandados para lá, para terem a oportunidade de desenvolver a sua espécie naturalmente. Nesse contexto, passa a história de Johan e Rohan, nomes bem parecidos, irmãos gêmeos, né? Faz sentido, que vivem na lua Gaia Beta. Johan é híbrido, além de extremamente sério e sem muitos amigos. Já Rohan é um aluno prodígio, super extrovertido e alegre. Rohan diz que é híbrido, mas na verdade esconde um segredo, que ele é um carboneto. A história se desenvolverá no esforço de Rohan e Johan fica muito estranho falar esses nomes juntos, de manter o segredo, além de uma possível super evolução secreta mega rápida do povo carboneto, fazendo talvez uma referência ao preconceito e o racismo. Se você estiver lendo, gostaria de falar que gosto muito do seu trabalho e que sou um grande fã seu. Valeu, cara. Eu acabei lendo só continuando, assim, eu nem percebi. Eu gostei bastante. Vamos comentar alguns pontos aqui. Eu acho que usar a pandemia da Covid como mote inicial, por um lado é interessante, por outro lado é complicado. Eu particularmente só chamaria de pandemia, não especificaria que é a Covid e tal, por 2 motivos principais. O primeiro motivo é porque, vamos dizer que é um trauma muito recente. Pô, só no Brasil foram 600 mil mortos. No mundo são milhões, então é um tema que, sim, sabe, não sei se é muito bom tratar da história já. Dá para fazer hoje uma história sobre a peste negra, sobre, de repente, a gripe espanhola. Enfim, dá para fazer porque são eventos que já ocorreram muito no passado e tal, já viraram história. Fazer uma história sobre algo que está acontecendo nesse momento, ela é um pouco mais, ainda mais se você vai abordar uma trama que não necessariamente precisa disso, né? Não é como se fosse uma trama realista querendo mostrar os acontecimentos e as consequências do Covid, né? Não é um quadrinho, vamos dizer assim, histórico. Já que ele vai ir para um outro universo, ele vai para uma realidade diferente, paralela e tal, eu acho que não precisa usar esse nome porque, como eu disse, é um trauma muito recente da humanidade. Então, por mim, eu só falaria, teve uma pandemia ou mudaria o nome do vírus. O segundo motivo, né, pelo qual eu acho
que dá para mudar, além disso de ser um trauma, é o fato de que muitos estudos foram feitos a respeito do vírus e a gente já está conhecendo bastante os efeitos e tudo mais. Considerando todo o cenário de fake news, de propagação de mentiras, de gente que não quer se vacinar por causa de XYZ motivos e tal, a maioria dos motivos por conta de fake news também, existe uma questão até realmente de responsabilidade de tentar não mexer com isso, não inventar, por mais que é uma história de ficção, ela não tem compromisso nenhum com ser fiel à realidade, mas eu acho que dado todo esse cenário que eu expliquei, falar que o vírus causa uma mutação, que não sei o que e tudo mais, como eu disse, é uma ferida muito recente da humanidade. Acho que se você tira o nome Covid e coloca só uma pandemia, dá pra contar exatamente a mesma história, não muda absolutamente nada na compreensão da história, no drama, em nada. Não muda a história em nada. E você tira um ponto que poderia ser um ponto negativo pelo olhar de muitos leitores. Imagina que alguém vai ler a sua história e, metade da família da pessoa morreu pro vírus, sabe? A pessoa não vai ter como absorver a história da mesma forma. Como eu disse, é um trauma muito recente. Enfim, saindo disso daqui, indo pra parte realmente do lance da revolução, digamos assim, que aconteceu. Teve toda uma explicação, mas eu entendi o motivo de toda essa explicação. Tá bem pensado o lance de como nasceram os híbridos e depois os carbonetos e tal. Eu não entendi exatamente como que vai ser a mecânica ali da convivência entre os dois, mas pelo que eu entendi, os carbonetos foram enviados para fora da Terra para, entre aspas, se desenvolver. Então, tecnicamente, eles foram exilados. Eu imagino que seja até o tipo de discussão que o autor está pretendendo trabalhar nessa obra, né? Exatamente esse lance de tipo, vocês são diferentes, vocês vão para fora. Algo assim. Até porque seria tipo como se fosse uma espécie de povo inferior, já que nós respiramos 2 gases, vocês só respiram 1 gás, então vocês são inferiores, vocês vão pra lá. Eu acho que pode ser interessante. Aí, nesse sentido, se foi isso mesmo que eu entendi, que os carbonetos foram enviados para as luas, por que um dos personagens aí, ele é um híbrido e ele tá nessa lua? Eles são, sei lá, filhos de políticos, influentes, de coisas do tipo, pra ter um motivo, eu não entendi exatamente. É aleatório a questão de como os personagens nascem, porque se for a coisa complica um pouco mais, principalmente na discussão que você queria fazer com essa relação das pessoas serem consideradas inferiores e serem mandadas para fora, porque aí a qualquer momento pode nascer um diferente, aí fica muito mais difícil esse lance de quem vai para lá, quem fica para cá, mas dá para ser trabalhado, só fica um pouco mais complicado. Eu acho legal definir bem, tipo, como que funciona essa questão, né? Tipo, vai nascer aleatoriamente, tipo X-Men, qualquer um pode ser um mutante, e aí o filho do governador às vezes é mutante, ele tem preconceito e tal, e aí ele vai mudar, vai repensar as posições dele, ou ele vai se firmar ainda mais ali no preconceito e vai querer não mostrar o filho dele, etc. Ou vai ser uma coisa mais parecida com nossa história real, como você mesmo falou aqui, que poderia abordar como uma referência o racismo e tal. Então, geralmente, né, um filho de casais brancos não vai nascer negro, a não ser que tenha tipo um parentesco de avô ou algo do tipo, né? Parentesco de sangue. Então já é uma abordagem diferente. Num cenário assim, você tem uma questão muito mais próxima da abordagem do racismo, que é você realmente separar brancos e negros, né? Como teve o apartheid lá na África, a questão dos bairros negros nos Estados Unidos, enfim, de realmente levar a outra população para longe, para tipo, a gente não quer ver eles. Um pouco até do que aconteceu no Brasil, quando você teve a abolição e tal, né? Os negros foram jogados por aí e queriam levar eles cada vez mais para longe, para realmente não ver, queriam excluir eles da realidade ali, da sociedade brasileira. Aí eu acho que dá para abordar de uma maneira um pouco mais diferente, mas é uma história interessante, é uma ideia muito interessante, tem sempre que tomar muito cuidado quando a gente vai abordar temas sociais assim, porque são temas também, novamente, delicados, dá para você com muita facilidade descambar e passar um pano para quem não devia, com outra facilidade também acabar promovendo um certo discurso de ódio sem querer. Enfim, é um negócio que você tem que pesar bastante, mas é sempre muito legal, porque encaixa exatamente naquilo que eu sempre falo aqui, na tecla que eu sempre bato aqui nos vídeos, que toda história tem que ter um fundo, tem que ter uma mensagem, tem que ter um objetivo de ser. Por mais que você vá colocar ação, vai colocar luta, porradaria, torneios e etc., poderes mágicas, tecnologias e coisas do tipo, toda a história para realmente se conectar, não é isso que faz a gente se conectar, o que faz são as emoções, são as sensações, as coisas mais humanas e mais mundanas que vai ter ali na história. Então, acho bem legal. Vamos lá, alerta de sinopse grande.
Eu sempre aviso aqui que quando eu recebo uma sinopse muito grande, pra não ficar com o vídeo inteiro, tipo, são 10 minutos de vídeo só lendo a sinopse do cara, eu leio ali só o primeiro parágrafo pra poder ter uma ideia geral. E aí a gente analisa em cima disso pra não ficar muito desproporcional com a sinopse de um e de outro. Beleza? Só dando aquele aviso rápido, bora começar. O nome dessa história aqui é Pizza Man e o próprio autor disse aqui que é uma história de super-heróis e comédia. Vamos lá ver. Hoje em dia, todos os super-heróis são musculosos com poderes e habilidades incríveis. No caso de Arlo, um jovem americano de 14 anos que mora na cidade de Longville, a história é diferente. Certo dia, uma nave alienígena cai em Longville, próximo a uma pizzaria. Um alien em forma líquida sai da nave. Para o alien sobreviver, ele deve tomar uma forma sólida. Então, o alien se rasteja até a pizzaria e possui... Ele acha que não é se rasteja, só rasteja. O alien rasteja até a pizzaria e possui uma fatia de pizza que seria entregue. Interessante. Arlo estava em sua casa lendo quadrinhos de heróis até que sua pizza chegou. Ele pegou a pizza e foi ao seu quarto para comê-la. Quando ele abre a caixa, o alien sai da caixa. Caixa. Caiu no chão por causa do tamanho do espanto e começa a gritar. A fatia de pizza cria mãos e pernas e fala com Arlo. A fatia de pizza explica a Arlo que ele era um capitão de um exército chamado Bathory, que fugia de uma perseguição que estava em seu planeta e precisava de ajuda para se proteger. Ok. Arlo diz que não ajudaria um bicho esquisito que entrou no seu quarto. Ele já tá narrando o primeiro capítulo, não é a... não é a ideia da história, é o começo. Deixa eu dar uma lida aqui por cima só. Ok, vamos aqui, essa parte é interessante. Então Arlo com seus poderes vira um herói, mas seus poderes são atirar queijo derretido e jogar rodelas de calabresa, já que os poderes de Bathory se adaptam aos objetos que ele se funde. Então Arlo vira Pizza Man no decorrer da história. Arlo começa a lutar lutar traficantes de um queijo muito gostoso que faz muito mal à saúde e é viciado. E é viciante como uma droga. Achei legal, cara. Achei bem legal. Cara, histórias de comédia são muito legais, são bem difíceis de fazer. Ainda mais, né, com essa premissa que eu, particularmente, quando eu vou fazer comédia, né, assim, eu sou muito ruim com comédia pra já pensar direto na comédia. Eu desenvolvo minhas cenas, né, assim, pensando o que vai acontecer na cena em si. E aí, quando surge alguma oportunidade, a ideia da piada vem ali e aí eu coloco a piada na história. É muito mais parecido com quando a gente tá numa roda de amigos conversando, alguém fala alguma coisa, você pensa numa tirada, numa sacada, numa piada, e aí você solta essa piada. O meu processo de criação de comédia é muito mais assim. Numa história que é assumidamente de comédia, e eu acho que esse tipo de processo já não funciona tanto. Ele vai funcionar em alguns casos ali, dentro de partes talvez mais sérias da história, onde você tem um roteiro um pouco mais amarradinho, e em outras partes não vai funcionar tão bem. Aí você já vai precisar realmente pensar na piada pela piada. Muito legal a ideia de um super-herói de pizza. Boa sorte para trabalhar os poderes dele de um jeito que fique legal e que não fique só tosco, porque assim, o tosco, ele chama a atenção inicialmente, mas ele não se sustenta a longo prazo. Até para um one-shot talvez funcionaria bem legal essa história. Mas eu acho que é isso que eu disse. Então, quando você fala, inicialmente, ele joga queijo e rodela de calabresa. No começo, beleza, parece mega engraçado, que é um negócio que não faz sentido nenhum. Mas a partir do momento que a história vai andando, ou esse poder se converte no sentido de que ele vai continuar com o mesmo poder, jogar queijo, jogar rodela de pizza, ou rodela de calabresa e tal, sei lá, tomate e azeitona. Se converte no sentido de ele aprender formas de usar esse poder criativas para realmente, de fato, derrotar os inimigos, ou vai ficar só tosco e vai parecer gratuito. Então é isso que eu falo, que existe uma dificuldade bem grande de trabalhar a comédia, mas também de um jeito que ela faz sentido, porque às vezes quando a gente pensa em histórias de comédia, a gente pensa só em piada. E os filmes e séries e histórias de comédia que geralmente não dão certo são aqueles que pensam na piada pela piada. Geralmente, por mais que seja de comédia, tem que ter uma linha narrativa. É só você ver um show de stand-up, por exemplo. Por mais que tenha várias piadas, um show ruim é aquele que só tem piada atrás de piada, e uma piada não se conecta com a outra. Um show bom de comédia de stand-up, o comediante ele tem uma linha narrativa, uma história que ele quer contar, e as piadas são pontos introduzidos ao longo dessa linha narrativa, mas existe uma linha narrativa principal. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Então, todas as coisas que eu falo aqui, geral para qualquer história, por mais que seja uma história de comédia, vão se encaixar aqui também. Quem é o protagonista, quais são os objetivos dele, pode ser um objetivo meio tosco, porque a história de comédia ela permite isso, mas esse objetivo tosco tem que ser importante para o protagonista. E se você conseguir converter esse objetivo tosco em um objetivo legal, nobre ou até emocionante, cara, fica
perfeito, fica excelente. Vamos pensar aqui, por exemplo, no caso de One Piece. Existe um personagem em One Piece chamado... Senhor? Senhor. Ele se veste como um bebê. Então ele é um personagem ridículo. Você olha pra ele e você fala, nossa, mas que personagem merda. É tipo um mafioso que se veste como um bebê. Tipo, caramba, um negócio ridículo. E aí, quando vai revelar... Isso é spoiler de One Piece, por sinal. Então, se você não viu One Piece pro final, tchau. Deixa o seu like aqui embaixo e vai pro próximo vídeo. Até porque essa é a última sinopse que eu vou ler. Mas se você já viu ou não vai ver One Piece tão cedo, esse personagem se veste de bebê. Porque, se eu não me engano, acho que o filho dele e a mulher dele morreram e era um bebê, uma coisa assim. Eu não lembro agora exatamente, mas era um negócio bem, assim, tipo, sombrio, sabe? Pra um personagem se veste de bebê, você não esperaria um passado tão sombrio quanto esse. Eu realmente não lembro. Ou se o filho dele morreu e aí ele começou a se vestir de bebê pra mulher e tal, pra ela ficar feliz. Alguma coisa assim. É um passado bem cabuloso. Enfim, se você conseguir converter, você consegue até criar uma quebra de expectativa no leitor e fazer ele se apaixonar, se interessar ainda mais pela sua história. Então, mesmo sendo de comédia, todas as regras entre aspas, né? Todas as técnicas, que meio que comandam uma boa história, elas se aplicam também para comédia. Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por ter assistido. Eu espero que as dicas que eu falei aqui, as análises que eu passei das sinopses que eu recebi, elas tenham sido úteis para você também, mesmo que não tenha sido uma das sinopses que eu li aqui, mesmo que não tenha sido sua, né, uma das sinopses que eu li aqui. Deixa seu like aqui embaixo para dar uma força aqui, deixa seu comentário também, principalmente se você chegou até o final, porque a maioria das pessoas não chega até o final, então eu considero especiais todas as pessoas que chegam até aqui. Muito obrigado, falou, é nóis.